Bom dia, gatas, garotas. Espero que vocês tenham tido uma virada maravilhosa, com boas energias, com força total para esse novo ano que se inicia, novos ciclos, né? Sempre o ano novo vem com essa esperança, né? De que algo melhor possa acontecer nas nossas vidas, né? Para essa primeira tiragem, para o YouTube e o Instagram, eu vou fazer uma tiragem a respeito do nosso país, do Brasil, tá? Então, assim, como vai ser uma tiragem para o Brasil, quem vai escolher as cartas sou eu mesma. Por quê? Porque eu vou fazer uma tiragem assim, fazendo um raio-x geral de como será esses próximos 6 meses. Prefiro fazer 6 meses do que fazer uma previsão para o ano inteiro. Eu acho que fazendo passo a passo dá muito mais clareza no tarô do que você pegar até o final do ano, né? Então eu prefiro fazer passo a passo. Então, quais as energias que o Brasil tem, economia, saúde, educação, enfim, eu vou fazer um panorama bem bacana sobre a questão do nosso país, tá bom? Eu já embaralhei previamente, né, essa tiragem a respeito do nosso país, nos 6 meses, tá? E eu já vou cortar então. Vou cortar em 2, por quê? Aqui eu tô com os arcanos maiores, eu vou fazer a tiragem no método europeu, ok? Então, vou cortar em 2. Vou escolher. Vamos para a tiragem, então. Sobre o nosso país. Vocês querem que eu vá falando as cartas que saíram? Saiu Justiça, o Louco, o Diabo, os enamorados, os amantes, né? A Morte, a Temperança. Se faltar carta, eu vou pegar automaticamente do outro montinho, assim como eu faço quando eu tiro a mandala. Ó, vocês viram a carta, né? Linda essa carta. Não vai dar para aparecer tudo na tela. Saiu a carta da estrela, né? Saiu a carta do eremita. E saiu a carta da força. Essa é uma das cartas que eu acho mais lindo desse deck. Acho incrível essa carta. Não dá pra ver toda a tiragem, mesmo porque eu vou tirar outras cartas, né? Vou tentar aqui colocar mais pra cima. Vocês sabem que eu não sou, pelo menos dá pra ver um pouquinho, né? Como eu vou tirar outra carta, daí vai ficar bem lotado, tá? Porque, como eu falei, a tiragem é bem completa. Então, vamos lá. Essas são as energias dos arcanos maiores que saíram, né? Tá? E agora eu vou fazer a tiragem dos arcanos menores, que vai acompanhar, né? Bem interessante. Um livro que eu li sobre tarô dizia assim: imagina que os arcanos maiores. Imagina você vai fazer uma receita, vamos supor. Um bolo de pão de ló,
né? Então, assim, o bolo de pão de ló seria os arcanos maiores, né? E os arcanos menores seriam, por exemplo, o rechear com ameixa e creme branco, creme de leite ninho, por exemplo, seriam os arcanos menores. Daí você concorda que você tendo a mesma base, se você mudar o recheio, você tem um bolo diferente? Já que o bolo é de pão de ló, mas dependendo do recheio, muda completamente o sabor. Então, é isso que os arcanos menores fazem, né? As energias dos arcanos maiores direcionam, mas aqui, nos arcanos menores, que vai nos dar um foco desse direcionamento dos arcanos maiores. Então, é bem interessante. Vamos lá, já estou aqui. A justiça, o louco, o diabo, os enamorados, a morte, a temperança, a estrela, a força e o eremita. Foram os arcanos que saíram. E vamos deixar que o tarô acomode as cartas como tem que ser para essa tiragem sobre o nosso amado Brasil. Vamos lá? Gente, eu vou só parar um pouquinho para servir um pouquinho de chá para mim. Um brinde ou xerefé, né? Como diz aqui na Turquia, né? Um brinde. Vamos lá, vamos à nossa tiragem. Eu vou cortar em 2. E vou escolher. Escolho o segundo. Vamos lá. Oba, saiu o Rei de Ouros. Nove de Ouros. Seis de espadas. 10 de paus. 8 de ouros. O valete de copas. O 10 de ouros. O 3 de paus. E o 10 de espadas. Vamos lá. Então, assim, aqui na minha tiragem, tá? Sobre essa previsão do... Falei que ia ficar bem bagunçado, mas não faz mal. Vamos lá. Aqui nessa minha tiragem, sobre a previsão para o Brasil, lembrando que essa previsão é uma previsão de 6 meses, tá? Eu prefiro fazer previsão de 6 meses, porque fica uma energia mais latente, né? Mais forte, mais intensa do que você fazer uma previsão até o final do ano, sendo que depois eu posso fazer, quando chegar no meio do ano, eu posso fazer uma do meio do ano para o final, né? Então, assim, o Brasil, quais são as energias do Brasil? Aqui mostra que as energias do Brasil, o Brasil está com uma energia muito grande em se fazer justiça. Gente, eu sei que vocês podem estar falando assim, Brasil não tem justiça, Brasil não tem lei, o senso comum que a gente sempre ouve, né, sobre a questão do que é justo no Brasil, mas aqui mostra que esforços estão sendo empenhados para que haja sim uma maior justiça, uma maior equidade,
no nosso país, tá? Então, essas são as energias desse início de ano até junho, né? Até junho desse ano, tá? Então, as energias estão positivas do Brasil, tá? No sentido de buscar uma equidade social, buscar um retorno da questão econômica, buscar alavancar a economia, mas alavancar a economia não daqueles que nunca sentem a economia pesando no bolso, mas alavancar a economia de uma forma que abranja toda uma população mesmo, que chegue até quem também precisa, né? Tá? Então, assim, essas são as energias do nosso país. Os desafios, tá? Os desafios que o Brasil enfrenta é porque ainda, apesar de querer fazer uma justiça, ainda não tem um modo efetivo, ainda não encontrou quais políticas devem ser usadas, políticas públicas, para que esse caminho de equidade, né, seja alcançado. Então, assim, existe uma forte energia, tá, aqui do Brasil, que, claro, que aqui a energia do Brasil está, a gente, quando fala na energia do Brasil, está representada também pelo atual presidente, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, né, o Lula. Então, assim, existe uma tendência em se buscar uma justiça, em se fazer uma justiça social, em distribuir melhor as riquezas, né? Rever questões jurídicas. Então, assim, nesse período aí até junho, muitas leis vão ser vistas, criadas, revistas, né? Medidas provisórias, talvez, né? Tudo que envolve esse setor do judiciário mesmo, do legislativo, está envolvido uma energia muito forte. Porém, o que entrava essa equidade, a gente fala tanto, por exemplo, que os Estados Unidos têm oportunidades para todos, né? É o que é vendido. Que lá, né, é o sonho americano, né, que se vende, né? Que o país tem oportunidade para todos. Ou, por exemplo, na Europa, né, que fala assim, mas na Europa a renda, não tem tanta discrepância da renda, né, então, de questão salarial. O que dificulta aqui o entrave do Brasil é justamente achar um caminho para que haja uma distribuição. O que dificulta é isso. Por quê? O que acontece? Aqui mostra que quando os nossos políticos, e eu estou falando no plural, então isso serve desde do vereador da nossa cidade aí no Brasil até o cargo mais alto, que seria o do presidente da República. Quando eles estão no poder, o que acontece? Eles, ao invés de buscar fazer uma equidade social, eles acabam focando muito nos aspectos da própria riqueza. Então, assim, do enriquecimento ilícito, né? Tá? Então, assim, a grande maioria, lembrando que aqui faz um panorama, um denominador comum, tanto do Brasil quanto dos políticos, tá? Não é que todos os políticos vão ser assim. Todos que entram lá vão triplicar, quadriplicar ou até mais os bens. Mas aqui mostra que eles acabam, quando chega no poder, eles acabam se deslumbrando com o tanto de verbas, com o tanto de que passam pelas mãos deles, e eles acabam se desviando do caminho de fazer uma equidade de bens, né? Uma equidade salarial.
E até a equidade salarial passa pela questão do legislativo, né? Já foi votado o salário mínimo, por exemplo, já foi sancionado o salário mínimo, o novo salário mínimo, né? Então, assim, isso é o que entrava o Brasil. Na hora que chega lá, na hora que chega os vereadores, os prefeitos, governadores, senadores, né, os congressistas, na hora que chega lá, eles se deslumbram com o tanto de recursos, né? Alguns acabam não vendo o coletivo e acabam enriquecendo, né? E outra coisa, algo que tá chamando muita atenção aqui no meu jogo é que muitos que estão na política não estão de fato preparados para estar naquele cargo. Então, assim, infelizmente, a gente volta naquele jargão que o Brasil não sabe a importância que tem de você colocar ali representantes que vão de fato, né, direcionar o olhar para o que precisa ser feito, né? Então, representantes que sabem como fazer, né? Tá? Então, esses são os aspectos negativos que o nosso Brasil vai enfrentar aí até julho, né? Tá? No aspecto positivo, aqui mostra que o aspecto positivo é que, apesar desses aspectos negativos que eu falei, o senso de justiça no país está muito aflorado. O senso de justiça, lembrando na figura maior da política, que seria do presidente. Então, assim, eles vão realmente tentar liberar amarras históricas que a gente construiu no nosso país, amarras que são perniciosas, amarras que são destrutivas para o Brasil. E realmente a política, né, vai tentar fazer uma mudança nesse sentido, tá? De libertação do nosso país de coisas arcaicas que não tem mais como estar em vigor em pleno 2024. Seria mais ou menos isso. Mudanças precisam ser feitas, né? Sem olhar para trás, porque assim, o país precisa crescer e para crescer, mudanças precisam ser empreendidas. Mudanças que virão, lembrando mais uma vez, pelo poder maior, né? Representante Lula, né? E também pelo Supremo, tá? Então, assim, o Supremo vai ter muita força nesse 2024, tá? Então, o Brasil vai tentar, está tentando se libertar de coisas muito nefastas que a gente ainda carrega, de coisas muito arcaicas que vêm assim, lá do passado mesmo, não tô falando do governo passado, eu tô falando sabe, desde colonização mesmo, né, que foi baseada na escravidão, que foi baseada na exploração, né, na total exploração, devastação. Então, assim, o Brasil, ele tá tentando limpar essas questões que estão ainda arraigadas e tá tentando fazer uma mudança realmente nesse sentido, tá? A economia, olha, a economia aqui, ela ainda vai ficar meio capenga, ela não vai, até julho, você vai ter um pequeno crescimento, sim, do Brasil, tá? Principalmente de trabalhos mais simples, né? Então, assim, aqui eu diria assim que grandes concursos talvez não tenha nesse início de ano até julho, tá? Gente, eu tô fazendo a leitura mesmo, porque assim, eu nem sei como é que tá o Brasil nesse sentido, que eu não acompanho, tá? Não acompanho essa questão de concursos, né? Que eu sei que o Brasil, muita gente tenta
tem os concurseiros, muita gente tenta um emprego com carteira assinada e estabilidade, né, que o concurso dá, né? Mas aqui mostra, sim, que vai ter um crescimento, o crescimento maior não vai ser tanto essa questão de concursos, de abertura de concurso. O crescimento maior que vai ter no Brasil vai ser oportunidades para empregos que são importantes e que são base. São importantes, são base como comércio que fomenta a economia, tá? Por exemplo, né? Então, assim, e quando eu falo comércio, é desde no mercadinho, na esquina da sua casa, até inauguração de novos shoppings, tá? Então, vai ter essas oportunidades, assim, de crescimento, tá? De novas construções, de abertura de novas startups, coisas assim, que vai gerar, sim, trabalho, porque quando a gente tem um foco que abre, né, algo que se inicia, esse algo que se inicia acaba se expandindo e gerando novos focos de trabalho. Então, vai ter esse crescimento, né, nesse primeiro semestre, vai haver esse crescimento, sim, da economia, com aberturas de novos empregos, sim, né, tá? E vai estar um ano, assim, muito propício para quem quiser também mudar de profissão, mudar de área, vai estar um ano muito propício para isso. Talvez, eu arrisco dizer que talvez novas oportunidades vão ser geradas pelo governo para que oportunize, por exemplo, o empreendedorismo ou outras áreas no setor econômico, tá? Mas vai estar bem assim, os caminhos estão bem favoráveis para essa questão econômica, então os caminhos estão bons, não estou dizendo que a economia vai ter um boom, né? Bom, pelo menos com certeza vai ser melhor que a da Turquia, né, gente? A gente fechou o ano com quase 65% de inflação. Então pensa, tá uma loucura, tá? Então assim, a economia ela vai dar uma aquecida nesse primeiro semestre no Brasil e eu diria o seguinte: quem quiser trabalhar, tá, já pode ir aprontando o currículo que vai surgir boa oportunidade, sim. As oportunidades, o sol vai surgir para todos, digamos assim, tá? Então você vai, se prepara, né? Se empenhe no seu currículo, se atualize, né? Veja as suas habilidades. Se você quiser trocar de área, por exemplo, tudo estará propício para isso, tá? A economia estará aquecida, mas num ritmo bem lento, tá? Não estará aquecida 100% não. Vai exigir muito trabalho, muita dedicação, tá? Ainda vai ser uma economia assim que você vai conseguir pagar suas contas, mas assim, muito esforço, tá? A duras penas, tá? Mas vai ter a economia não vai ficar no negativo, como tá aqui na Turquia, por exemplo, né? Com inflação de 65%. Isso não vai ter. Então, pelo menos nisso é um aspecto positivo. Espero que eu tenha me feito entender. Por isso que é bom quando eu tenho alguém para me perguntar, para me questionar, porque daí eu posso, né? Porque quando eu tô fazendo a tiragem assim, às vezes passa uma coisa pela minha cabeça, mas daí eu não falo, daí um pouquinho eu já esqueço, né? Mas vamos lá. Com relação à saúde, tá? Aqui mostra que, com relação à saúde, também está passando por um processo de mudanças aí no Brasil, tá? Vai ser exigido mais dedicação dos profissionais, né? Então, vai ser exigido mais na hora de contratar, na hora de concurso, vai ser muito mais, o pente fino será muito maior na hora de escolher, fazer a seleção dos profissionais da área da saúde. Vai exigir muita
um trabalho muito minucioso, muito preciso, mas a saúde vai estar num processo muito grande de transformação, sim, e para algo melhor. Então, assim, eu imagino que na questão da saúde, recursos irão ser direcionados, tá? Aqui, recursos vão ser direcionados, não só recursos materiais, de fato, como remédios, equipamentos, né? Como também recursos humanos. Então, assim, a saúde até o primeiro semestre vai estar, vai ser um ponto que o governo vai olhar e vai fazer assim das tripas corações para que seja melhorado o sistema, tá? Então, pelo menos é o que está mostrando aqui. E assim, na questão de saúde, né, também tá. O governo não apenas vai fazer, o governo que eu digo é todos os políticos, né? Não apenas vão tentar melhorar o sistema, mas também com concomitante campanhas, sabe? Então vocês vão ver bastante campanhas aí da questão da saúde, né? Ok? Vamos lá. Para a questão da educação, olha, aqui como dizia Chico Anísio, né? O professor sofre, né? Aqui a questão da educação no Brasil ainda vai exigir muito jogo de cintura dos profissionais, sabe? Não vai ser fácil, né? Os profissionais, eles usam o que eles têm para fazer o melhor, né? Aqui mostra que questões, por exemplo, diferente da economia, né? Que, por exemplo, na saúde, que verbas irão ser destinadas, aqui está mostrando que aqui está mostrando que a educação não vai ter tantas verbas não nesse início de ano. Vamos ver, depois vocês me falam se a minha previsão foi certeira. Manda mensagem para mim. Mas aqui mostra assim que a educação vai ser muito mais ligada a uma. Não vai ter tanto recursos para a educação, recursos monetários falando, tá? Porém, isso não quer dizer que que quem está no âmbito da educação não esteja tentando fazer algo diferente, tá? E tá trabalhando num mar tempestuoso, né? Porque o Brasil, um país muito grande, de pluralidades, de diversas culturas, né? E tudo isso, às vezes, você vê dentro de uma sala de aula, né? Principalmente em escolas públicas, né? Onde tem muita gente, muitas vezes com lotação, né? Nas salas de aula. Mas aqui mostra que, apesar de não ter saído muitos recursos, materialmente falando, para a educação, os recursos virão de quem está à frente. Porque quem está à frente se dedica porque realmente acredita na causa. Então, por isso que eu falei, professor sofre, né? Eu quando dava aula na Universidade Federal, sempre dizia, né? O professor é um eterno romântico, porque realmente a gente acredita, né? Que a gente pode fazer uma pequena mudança na sociedade, né? A gente sempre acredita nisso, que a gente pode plantar uma pequena sementinha. Então, na questão da educação, a gente vê essas figuras líderes de sala de aula, né, os educadores, fazendo das tripas realmente um coração, né, tendo muito jogo de cintura e dando sua alma com os poucos recursos que tem para que sejam transformadores, tá? Então, assim, infelizmente, aqui no meu jogo,
na questão de educação, não tem tantos recursos. Mas isso não quer dizer que não tenha sucesso. Porque quem está à frente está realmente arregaçando as mangas e tentando fazer uma mudança, tentando fazer diferença. Então, assim, é a visão romântica mesmo, né? É a visão romântica e o romantismo é a mola propulsora do mundo, né? Fala sério, gente. Quando a gente tá apaixonada, a gente não... Eu mesmo não larguei tudo lá no Brasil, minha família, que eu super amo, não vim parar na Turquia, do outro lado do mundo, por causa do amor, né? Então, o amor move montanhas realmente. Então, esses professores, esses educadores, esses cientistas, porque quando a gente fala de, de educação, envolve também os projetos, né, por trás, né? Então, assim, os projetos que encabeçam pesquisas, né, eles fazem o melhor que eles podem, porque eles realmente, eles dão a alma nisso, eles têm amor nisso. Então, eles movem montanhas. Imagine se tivesse recursos, hein? Imagine se fossem melhor assessorados na parte de recursos. Meu Deus, esse país seria uma potência. Porque aqui, a educação, nesse meu jogo aqui, saíram cartas maravilhosas. Vamos lá. Aqui, eu também quis ver qual que é a visão interna do nosso país. A visão do brasileiro que mora no Brasil. Porque assim, eu, por exemplo, eu não acompanho notícias do Brasil, tá? Eu só acompanho as notícias quando chega aqui ou quando alguém me envia alguma coisa que aconteceu ou na minha cidade natal, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ou então na Paraíba, né? Quando alguém me envia uma notícia, daí eu fico sabendo. Ou quando é algo nacional ou local de muita importância, quando passa no jornal daqui. Mas eu não acompanho, não fico acompanhando as notícias do nosso país, tá? E assim, a minha visão sobre o Brasil não vale, né? A visão nesse meu jogo, tá? A visão de quem é brasileiro, mas mora fora do Brasil, não vale nesse jogo. Eu quis saber qual a visão do brasileiro mesmo, da brasileira, né, que mora no Brasil. Qual a visão que tem do país? Lembrando que essa visão é de janeiro até julho. Qual a visão? E saiu, eu vou até mostrar para vocês, olha que cartas lindas, né? Eu espero que a gente tenha passado daquela fase tão difícil de polaridade que o nosso Brasil viveu, né? Eu espero que tenha se dissipado as energias. Mas, assim, um dos questionamentos que eu fiz do tarô, né, do meu método aqui, é qual que é a visão que o brasileiro que mora no Brasil, né, não vale o brasileiro que está morando fora. O brasileiro que mora no Brasil, qual a visão que ele tem do próprio país, né? Porque eu vejo muito assim, o povo fala assim, o brasileiro tem síndrome de cachorro vira-lata. Gente, o caramelo é o que há. Por que falam mal do vira-lata, né? Tô brincando. Mas assim, eu quis tirar uma casa só para isso, para ver qual a visão que o brasileiro tem do seu próprio país, de janeiro, né? Terá, né? Tem, porque a gente já está em janeiro, de janeiro até junho. Qual a visão? E aqui mostra que o Brasil está otimista em relação ao próprio país. Então, apesar de tudo, tá? Apesar das dificuldades, o brasileiro, ele realmente, ele tem algo que falta em algumas outras culturas, que é a questão emocional. O Brasil, ele realmente, o brasileiro, né? Ele é uma pessoa muito emotiva, muito carismática, tá? Que se doa, às vezes se doa até demais, né? E é uma pessoa assim que, como que é? O brasileiro não desiste nunca, né?
Brasileiro, então assim, essa persistência, essa perseverança, esse olhar de criança que olha e que acredita que algo melhor está por vir. Então, essa é a visão que o brasileiro está tendo em janeiro, e eu espero que esteja assim realmente, a visão de vocês sobre o nosso país, até julho. Uma visão otimista, uma visão de esperança, uma visão de que coisas boas irão acontecer com o nosso país, né? Ok? E olha a carta que veio, o 10 de ouros. O brasileiro, então assim, esse daqui foi o combo, né? Para essa categoria. O brasileiro, ele realmente, ele está com muita esperança de maior união das pessoas. Eu acredito que talvez volto a dizer, eu arrisco dizer, na verdade, que aquela polaridade, né, que a gente viveu nas eleições passadas, né, do governo de esquerda com o governo de centro-direita, né, do ex-presidente Bolsonaro. Então, assim, que muitas famílias romperam relações, né? Pai com filho, mãe com filho, por aí vai. Muitos amigos de tantas décadas também pararam de se falar por causa de questões políticas, né? E aqui eu arrisco dizer que agora as energias estão de reconciliação, tá? Ai, não, eu sou bolsonarista, eu não quero saber de petralha. Ok, mas assim, aqui lembrando que é um denominador comum, né? Então, busca sempre fazer um denominador comum. Ah, não, eu sou esquerdista mesmo, eu sou mortadela e não apoio nada de extremismo da direita. Ok, mas aqui é uma leitura de denominador comum. Lembra da matemática? Então, aqui mostra que a maioria dos brasileiros, eles estão com uma visão otimista e estão muito mais abertos, sabe? É como se as emoções tivessem acalmado, sabe? Toda aquela ira, toda aquela revolta, todos esses sentimentos foram renovados, não no ódio, mas renovados na esperança, renovados em religar os afetos. A maioria. Eu arrisco dizer que amigos irão retomar amizades, amigos que romperam por causa da política. Arrisco dizer que familiares que romperam por causa das questões políticas vão voltar a se falar, tá? Ou se não voltaram ainda a se falar, porque a gente está em janeiro, a gente tem aí até julho para que essas energias se apaziguem e que haja um retorno, tá? Dessas pessoas em prol de de uma única nação, de um único coração, de uma única estrela guia que é o nosso país, tá? Então, assim, amei, e eu realmente espero que o Brasil esteja mais tranquilo em relação a essa questão da polaridade que a gente viveu tão forte, né? Não só a gente, né? Isso daí tem até documentários na Netflix sobre isso. Eu sou péssima de nome, tá? Sou péssima para lembrar nome. Mas, assim, tem até um documentário. Vocês procuram lá documentários, dar um Google aí. Tem até documentário que fala sobre isso, que essa questão de extrema-direita com o povo fala erradamente, né, de socialismo ou esquerda, né? Isso daí tá sendo uma eclosão, essas polaridades está sendo uma eclosão em vários países, então não foi um caso isolado do Brasil, e tem até documentário explicando isso, explicando até a força que a internet está dando nessa propagação de ódio, de dualidade, né?
Então, que maravilha! Eu espero que realmente essa minha leitura, que eu esteja fazendo uma leitura correta do que saiu aqui, né? Que eu tenha feito, que eu esteja fazendo uma leitura extremamente ética em relação a isso, tá? Então, no Brasil, a gente é emotivo, né, gente? Então, assim, brigou, tempo passou, agora é o momento de voltar de novo, né? Já que os ânimos estão mais apaziguados, né? E voltar a ter esperança, né? Um só coração, um só pensamento, né? Ok? Muito linda essa carta. Daí, assim, como eu tirei o brasileiro, né? Tá? Eu quis tirar também como que os outros países veem o Brasil, tá? E aqui também, como que o imigrante vê o Brasil, tá? Então, assim, como que os outros países estão vendo o Brasil? Aqui, os outros países, eles estão vendo o Brasil como um ponto de esperança também, tá? Como um ponto de luz, um ponto de uma estrela em ascensão realmente. Então, legal, né? Como se tivesse complementado. Então, assim, como o país é visto pelos outros países, pelos líderes mundiais, é visto como a figura do presidente é visto como uma pessoa apaziguadora, uma pessoa que tenta traçar caminhos de uma forma passo a passo, de uma forma sábia, de uma forma que tem experiência no que faz também, sabe? Que não vai fazendo tudo ao Deus dará, tá? Gente, eu tô fazendo a leitura, não estou comparando com o ex-presidente, não é isso, tá? O que eu tô dizendo é que a visão que os outros países têm em relação ao nosso país, e claro, o nosso país é representado pela liderança máxima que está na presidência, que agora é o Lula, né? Eles veem o Lula aqui, ó. A gente pode até fazer um paralelo, né? Estrela do PT aqui, né? Então, eles veem o Lula como uma figura de que tem sapiência, que já tem experiência, que sabe o caminho, uma pessoa que apazigua e não incita, sabe? Que está sempre tentando acalmar os ânimos, uma pessoa conciliadora, tá? Eles veem o Brasil nesse sentido, então eles veem como uma potência mesmo, uma potência, mas assim, uma potência, mas ainda a passos lentos, né? E aqui mostra que a visão deles para o Brasil ainda é uma visão assim de poder fazer acordos. É um país que eles confiam em fazer acordos, vão confiar em fazer acordos. Lembrando que é de janeiro, né, a junho, né, eles estarão abertos a fazer acordos, mesmo porque eles veem no Brasil oportunidades, tá? Então, assim, não é que, o Lula é bonzinho, não é questão disso. Eles veem no Brasil também uma terra de oportunidades, ok? Em paralelo, qual a visão que quem mora fora, como eu, se tiver mais gente que seja imigrante, né? Seja que imigrou por trabalho, estudo. Ai, eu vou pausar um pouquinho, vou servir um chá para mim. Ai, saúde. Se tiver mais gente que seja imigrante nessa tiragem, aqui mostra que o imigrante, ele se sente muito sozinho. Por mais que ele esteja no país que ele escolheu, né?
Por mais assim, é como se o coração dele tivesse ficado no Brasil, um pedacinho do coração dele tivesse ficado no Brasil, as memórias afetivas estão no Brasil. Então, assim, o imigrante, ele se sente realmente um eremita, ele se sente realmente um ser à parte da sociedade onde ele vive, tá? Por mais que ele tenha 20, 30 anos, ele tem a saudade da terrinha, ele tem a vontade de, de voltar, tá? Ah, Patrícia, mas Deus me livre, eu saí do Brasil porque eu não aguentava mais, eu não tenho vontade de voltar. Ok, às vezes você não tem vontade de voltar a morar, mas você tem vontade de voltar, seja por belezas naturais, seja para revisitar seus amigos, seus amores, né, que ficaram, amores que eu digo, que tem vários tipos de amores, né, não é só amor entre pessoas carnalmente falando, sexualmente falando, mas amores afetivos, né? Tá? Então, assim, uma parte do seu coração ficou no Brasil, é nesse sentido que eu digo. E por mais que você esteja no país onde você considera que por alguns pontos seja, ou por vários pontos seja melhor que no Brasil, você se sente muito sozinho, muito solitária. É como se fosse um país frio para você, um país distante. Você está nesse país, mas é um país distante para você, porque não tem um pertencimento. O seu pertencimento está fora, o seu pertencimento está lá longe. O seu pertencimento está no Brasil, não está nesse país onde você vive, tá? Então, assim, sua jornada pode ser a jornada que você escolheu, seja por qual motivo você está fora do país, morando fora. Mas é uma jornada muito solitária. E é uma jornada de muito, de sempre você se fazer se pega refletindo e se pega comparando ainda com questões do Brasil, tá? E para encerrar, né, o futuro próximo que eu falei que saiu minha carta preferida, né? Futuro próximo, essa tiragem eu fiz fazendo um apanhado de janeiro até junho desse ano. Futuro próximo, quando a gente fala em futuro próximo no tarô, futuro próximo são de 3 meses. Então, janeiro, fevereiro e março. Janeiro, fevereiro e março é o futuro próximo. E olha, saiu minha carta preferida. Que leitura linda, né? Que leitura linda. Saiu minha carta preferida nessa leitura do Brasil para o futuro próximo. E o futuro próximo, né? Vamos lá, o futuro próximo, o que o tarô mostra a respeito do futuro próximo para o nosso país? Realmente, assim, matar um leão por dia, enfrentar um leão por dia, nesse futuro próximo, até março, né? Vai exigir muita força. Claro, né, gente, que é bem papo de taróloga isso, né? Claro que vai exigir muita força, né? Começo do ano, um monte de imposto que a gente tem para pagar, declaração de imposto de renda, o leão, né? O leão do imposto de renda, né? Mas vai exigir muita força, muito empenho, muita sabedoria de cada um dos brasileiros nesse primeiro trimestre, né? Até março. Porque apesar aqui no meu jogo, olha que interessante, apesar da gente ter tido a virada do ano, dia 31 de janeiro, à meia-noite, pro dia 1º, à meia-noite em 0001, 0001 minuto, apesar da gente ter tido a virada de 2023 para 2024 nesse dia, aqui mostra que essa virada é como se a gente ainda estivesse virando. É como se fosse o processo da virada, fosse realmente um processo que ainda está em desenvolvimento, essa virada, esse fechamento de ciclo e início de um novo ciclo, né? Porque lembra aquele símbolo? Tem até aqui, tem nessa carta, ó. Eu vou arriscar, hein? Eu acho que chama lemniscata, tá? Esse símbolo.
que é o símbolo mais popularmente conhecido como símbolo do infinito, né, gente? Quem que não conhece esse símbolo? Tem muita gente que tatua aqui, né, no pulso. Eu já vi muita gente tatuando no pulso o símbolo do infinito, né? Então, assim, quando encerra um ciclo, ó, encerrou um ciclo, começa outro, encerrou, começou outro. Então, é um infinito, né? Tem gente que fala 8 deitado, mas daí eu já acho demais. O infinito até acho bacana você dizer, mesmo porque o termo dele, mesmo a palavra, eu sou muito esquecida, a palavra é bem erudita, né? Para se lembrar, né? Então, assim, é esse processo cíclico, né? Então, assim, o ano não termina, né? Ele se renova, né? Ele é um contínuo, o tempo é um contínuo, né? Que é esse símbolo do infinito. Então, assim, virada, estamos em 2024, estamos em 2024, ó. Mas o, para a minha leitura aqui do meu tarô, tá? A gente ainda está num processo, deixa eu dar um foco aqui nessa, olha que lindo. Para minha leitura no tarô, a gente ainda está num processo de virada. Então, assim, ainda está finalizando um ciclo para começar o novo ciclo de 2024. E isso vai se iniciar mesmo 2024 para o meu jogo de tarô, ele vai realmente se iniciar em março de 2024 é que vai realmente iniciar esse novo ciclo do nosso Brasil, esse novo país, né? Tá? E mostra, sim, que esse futuro próximo vai exigir muito da gente postura de, sabe, ser mais resiliente, né? Ser mais indulgente, seja conosco ou com o outro. Por isso que eu acredito que o país vai conseguir ser menos polarizado, a gente vai conseguir, eu espero, né, na minha tiragem, mas pelo que eu vi aqui, eu acredito que o Brasil até março vai ter reduzido bastante essa questão dessa polaridade, essa questão do ódio, né? Eu acompanhei, por exemplo, uma fake news que teve no Brasil, que infelizmente ceifou a vida de uma determinada menina, né, uma garota, por causa de fake news, né? Ela foi alvo de fake news e ela estava já num processo depressivo e isso potencializou, né? Agravou ainda mais a ela que já estava debilitada. Então, assim, eu acredito que, pelo menos no meu jogo aqui, eu acredito que as pessoas vão começar a refletir mais sobre isso, sobre a mudança que a gente tanto quer no nosso país, ela passa também por uma mudança individual nossa. Então, eu acredito que as pessoas vão começar a refletir, talvez vão começar a repensar também o uso das redes sociais, né? Porque, como eu falei, tem até um documentário que fala sobre isso, né? Que as redes sociais, elas foram pensadas para gerar isso, né? Para gerar sentimento de insuficiência. Você nunca tá bom, você nunca é bom bastante, né? De você sentir menos que o outro, né? De você ficar admirando vidas alheias, né? Então, assim, as redes sociais, elas atualmente, do jeito que elas são colocadas para que você entre e não consiga sair, para cada vez mais te prenda. Vocês podem assistir o documentário que tem na Netflix sobre isso, é muito interessante, sabe? E como que quem detém o poder tá usando esse instrumento da internet, ao invés que a gente sempre pensou, né, que a internet fosse conectar o mundo, né?
que a internet fosse conectar pessoas de forma positiva, e a gente está vendo uma eclosão de algo muito negativo advindo, por exemplo, da internet. Então, eu acredito que o Brasil, e talvez, lembrando que eu iniciei falando que a questão do poder legislativo e executivo estaria muito forte no nosso país. Esse senso de justiça estaria muito forte no nosso país. E é senso de justiça não só do social, mas de tudo, né? Até uma questão de internet, por exemplo, né? De regulamentar, talvez, algumas coisas da internet, não sei, tá? Talvez, mas talvez também da gente perceber o nosso papel nisso tudo, né? Porque eu vi assim, muita gente criticou as páginas, ok, as páginas foram um instrumento de propagação da fake news. Só que os comentários que foram feitos ali e os compartilhamentos pessoais, né, de contas pessoais que foram feitos em cima do caso, também foram a gasolina, foram a lenha colocada nessa fogueira que já existia, né? Então, assim, eu acredito que a gente vai estar repensando nossas atitudes também, né? Frente à nossa atitude individual, frente a um coletivo, seja ele virtual, seja ele interpessoal, nas nossas relações frente a frente com as pessoas, tá bom? Gente, essa foi a minha tiragem sobre o nosso país, né, o Brasil, né? E eu espero que realmente, eu sempre falo, eu falo assim, gente, para mim o Brasil era para ser o melhor país do mundo, porque realmente a gente tem belezas naturais incríveis. A gente tem a maioria da população é gente boa. A gente não é uma população de bandidagem, de corrupção, de gente odiosa. A gente não é assim. Eu acredito que a maioria dos brasileiros são como saiu na minha cartinha do tarô, são essa energia de esperança, de alegria, de abundância, sabe? De abundância de sentimentos, de graça, de vitalidade. Eu realmente acredito piamente nisso, sabe? E assim, seria o melhor país do mundo, né? Se a gente não tivesse tanta, eu sei que é clichê, né? Mas tanta violência, tanta corrupção, tanto preconceito. Preconceito, quando eu falo preconceito, é preconceito em tudo. É o preconceito religioso. É o preconceito, por exemplo, ai, nossa, ela lê tarô, ai, que horror, né? É o preconceito sobre o tarô, por exemplo. Mas assim, preconceito do tarô nem se compara, né, aos preconceitos que a gente tem no nosso país, né? É o preconceito de etnia, né? É o racismo que a gente ainda tem esse ranço, né? Quem sabe não são essas libertações que o Brasil está tentando fazer, né? E o racismo, por exemplo, eu que sou do Mato Grosso do Sul, a gente via lá na década de 80, né? Eu espero que já tenha melhorado bastante, mas a gente via o preconceito com as populações indígenas, né? E na época era muito comum casos no Mato Grosso do Sul de problemas com alcoolismo, dos indígenas com alcoolismo. Então, assim, era muito triste de se ver, sabe? Então, assim, o Brasil tem problemas tão profundos, tão entranhados, né? E que, graças a Deus, pelo menos o que apareceu na minha tiragem, na questão dos aspectos positivos, é que a gente está tentando romper com esses padrões, né? Esses padrões que já estão tão arraigados que a gente perpetua muitas vezes sem saber, né? Que a gente perpetua sem saber, não. A gente perpetua sem perceber. A gente sabe. A gente sabe do racismo, a gente sabe o que é preconceito, né? A gente sabe,
sobre a dor do outro. Só que a gente às vezes perpetua pelo próprio sistema, sem perceber, na automatização, que já está tão arraigado até dentro da gente, né? O machismo, por exemplo, né? Preconceito com gays, lésbicas, né? Trans. Então é isso, gente. Eu espero que a gente tenha um ano de 2024 muito generoso, tá? E depois eu faço a previsão de julho para dezembro, tá bom? E daí vocês me falam, me mandam mensagens. Eu sei que muita gente não gosta de deixar a mensagem por escrito, né? Nem no Insta, nem aqui no YouTube, porque é visto ainda com maus olhos o tarô, né? Existe ainda um preconceito muito grande com o tarô. Então, assim, pode me mandar aquele direct, aquela mensagenzinha, né? Ou até no WhatsApp, quem tem meu contato, me dizendo se as previsões que eu fiz realmente se concretizaram, tá bom? Um super beijo para todas e que tenhamos um ano realmente abençoados. Vocês no Brasil, eu aqui na Turquia. Um super beijo do Tarô Turquia.